E aí pessoal, tudo tranquilo? Nesse vídeo eu quero mostrar duas coisas aqui sobre o andamento da obra, o que já foi feito até agora, e um outro detalhe também é sobre o que está sendo executado aqui junto com a churrasqueira, que é uma outra parte da obra que está sendo executada junto, que é uma despensa que vai ter do lado da churrasqueira, que está representada aqui por essas paredes aqui, que elas não vão ser com tijolinhos, né? Vão ser com tijolos de 8 furos e que elas vão sair aqui, ó. Elas vão estar amarradas junto a esse pilar aqui nesse canto. Essa pilar, essa coluna. E essa parede aqui também, ela vai estar alinhada com a parede aqui do fundo. Então a gente tem mais ou menos isso aqui. Depois, claro, isso aqui vai ser rebocado, pintado, tudo certinho, tudo assim. Não vai ficar com esse aspecto aqui, né? Mas é só para a gente entender como que vai funcionar a parte aí de estrutura dela. Eu não queria primeiro erguer isso aqui e depois erguer as paredes aqui do lado, porque não ia ter amarração. Então a parede ia ter esse pilar erguido aqui, revestido com os tijolinhos, e ia acabar que os tijolos aqui de 8 furos iam ficar só encostados. Eu ia colocar no máximo uma massa ali, mas ela ficaria um pouco frágil, então corria o risco de futuramente ter uma trinca, separar. Então eu achei melhor já começar a execução dela junto, conforme eu vou subindo as fiadas aqui da churrasqueira e desse pilar, já vou fazendo essa parede aqui também. E essa outra é outra aqui do lado. Então, para isso, minha preocupação aqui é fazer com que as paredes fiquem bem amarradas. Por exemplo, nesse caso aqui não vai ter ferragens aqui, né, bem no canto aqui, uma coluna aqui, mas é porque os tijolos vão estar amarrados dessa forma aqui. Então essa parede está amarrada com essa pela forma como os tijolos são dispostos aqui. É a amarração normal, né, que o pedreiro faz aí normalmente. E a outro lado aqui também. Então vai estar essa parede vai estar amarrada com essa. Aí eu tinha aqui alguns detalhes. Ou eu colocaria. Então a gente pode ver que está amarrado tijolo normal com tijolinho comum. Eu optei por fazer dessa forma porque aqui eu poderia ter um tijolo no lugar desses tijolinhos pequenos, eu poderia colocar esse tijolo aqui. Pegaria esse tijolo e colocaria lá. Faria isso nesses 5 pontos aqui. Mas o que acontece aqui? Se fosse assim, eu não teria amarração para cá. Tá vendo que eu tenho um tijolinho que está amarrando aqui, ó? Um aqui, outro aqui. Então tem 5 tijolinhos aqui amarrando essa parede com esse lado, e desses mesmos tijolinhos aqui eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, são 4 tijolinhos também que estão amarrando com essa parede. Então a parede, as duas paredes estão amarradas entre elas e tem alguns tijolos amarrando também com a própria coluna. Com isso eu tenho mais garantia de que não vai haver depois uma fissura aqui ou alguma coisa do tipo assim. Então achei mais seguro fazer dessa forma. Bati um pouquinho a cabeça para chegar nisso aqui, né? Então vou tirar aqui e mostrar mais ou menos. Então vai ser mais ou menos dessa forma. Como eu disse, eu poderia não ter esses tijolos aqui e ter apenas os tijolos normais. Substituir esse conjunto de tijolo aqui por um tijolo comum de 8 furos. Só que aí não teria amarração, toda essa lateral aqui e essa lateral não ficariam amarrados com a parede. Então por isso que eu acabei optando por fazer dessa maneira. Então eu tenho umas fotos aqui de como que está o andamento. Tá mais ou menos assim. Isso aqui é o que eu parei, que eu trabalhei no final de semana e até onde eu cheguei. Então já está nesse andamento aqui. E aqui é a parte então que eu estava me referindo, onde vai ter a parede. Aqui. Eu vou ter aquela parede de tijolo de 8 furos.
eu coloquei já o primeiro, o próximo tijolo então eu vou colocar aqui. E aí eu vou erguendo, conforme eu for precisando colocar, amarrando a parede aqui, eu vou colocando esses outros tijolos também. E fazendo a amarração deles aqui. Então, isso aqui é mais ou menos o que já foi feito até agora, né? Eu trabalhando apenas final de semana e basicamente foi só final de semana. À noite fica um pouco complicado de trabalhar, porque é o seguinte, é um trabalho um pouco diferente de outros para quem pretende adepto do faça você mesmo. Por exemplo, aqui para eu assentar tijolo, não é só assentar o tijolo, tem uma série de coisas que tem que ser feito que todas levam tempo, todas demandam tempo. Eu não posso começar e parar a hora que eu quiser. Então, para eu assentar um tijolo, por exemplo, eu tenho que primeiro fazer a massa, pegar areia, peneirar, misturar com cimento, colocar água, e aí fazer a massa, colocar no carrinho de mão, trazer para cá. Aí eu tenho que ver se tem alguma ferragem para colocar. Aí, se tem, corta o ferro. Se precisa ancorar ele, por exemplo, numa dessas vigas, fura, coloca, deixa furado. Se precisa prender outro ferro com esse, pega o alicate, corta o arame, torce. Aí depois que você fez isso, você vai lá, pega a água, molha o tijolo também, verifique se o tijolo ele tem alguma lasquinha, alguma coisa quebrada. Se aquele tijolo estiver bom para usar naquele lugar, você usa, senão você separa para colocar num lugar que ele vai ficar menos visível. Então aí você coloca a massa, você coloca, assenta ele, eu estou usando um martelinho, bate o martelinho lá, procura o nível, procura o alinhamento. Aí, se não fez ainda, não é a primeira fiada, você tem que achar o ponto, até a altura que ele tem que ficar, aí deixa alinhado, deixa nivelado, aí faz o primeiro, aí faz a outra, faz uma cabeça, né, que você começa mais ou menos numa ponta aqui, deixa eu ver uma outra foto. Então, por exemplo, aqui, eu faço esse primeiro aqui, aí faço aquele outro lá, aí para fazer esse outro, eu utilizo uma régua, aqui coloco uma régua e coloco o nível em cima, acho o nível dele, aí eu coloco a linha e aí eu vou assentando os demais. Isso para essa fiada mais grande. Quando é fiada menor, aí você tem esse trabalho mais vezes para assentar poucos tijolos. Então é um trabalho que demanda tempo e demanda paciência. E depois que você começa, você só pode parar a hora que terminar a sua massa, porque senão você tem que jogar a massa fora. E além disso, depois que você termina, você tem mais o trabalho de ir lá, pegar e tirar, fazer o friso aqui, antes que a massa seca, né, porque não pode deixar secar, faz o friso, depois você tem que limpar isso aqui, pegar um balde com água, limpar, passar, ver onde fica o cimento, a massa com areia e cimento, que se deixar secar depois é ruim de tirar. Então é todo um trabalho que demanda tempo. Então para eu, por exemplo, chegar à noite e trabalhar com assentar tijolo é um trabalho complicado, porque demanda tempo. Até eu fazer tudo, e depois de tudo isso aí ainda eu tenho que colher ferramenta, guardar, limpar tudo isso aqui, pegar uma vassoura, limpar isso aqui e jogar sujeira. Então vai muito tempo, é umas 3 ou 4 horas no mínimo para você assentar poucos tijolos, para você fazer todo esse processo. É diferente, por exemplo, do que eu fiz na minha casa, que eu fiz o forro de drywall. No forro de drywall, eu pegava um quarto, por exemplo, isolava, ia lá e começava a fazer o serviço. Se eu tivesse 1 hora para trabalhar numa noite, eu trabalhava as 1 hora. A hora que deu o horário que eu preciso parar, que eu ia sair, vou fazer alguma coisa, eu quero descansar, eu simplesmente parava de trabalhar e deixava as coisas do jeito que estava e outro dia eu retomava, porque não tenho massa, nada que vai secar ou estragar ou que eu vá perder. Eu simplesmente paro e começo. Então a gente consegue trabalhar com intervalos pequenos de tempo. Já nesses casos aqui, a gente tem que ter um tempo um pouquinho maior, contar aí com sábado, com domingo, feriados, ou quando for trabalhar à noite, estar ciente que vai demandar tempo. Aqui eu tenho uma dica também da questão do alinhamento, que eu vou até colocar aqui. Vocês veem aí uma dica aí de usar essa ferramentinha aí para fazer o alinhamento. Fazer o alinhamento aqui, ó. Fica certinho o alinhamento com essa ferramenta, ajuda bastante. Aí pessoal, uma dica para quem quiser facilitar aí na hora de colocar a linha.
para deixar alinhada, afiada, fazer um sarrafinho desse com dois pregos assim, e eles estão na distância um pouquinho mais larga aqui, ó, bem pouquinha coisa do que a largura do tijolo. Eu vou mostrar aqui como que vai ficar só um pouquinho. Então tá aqui, ó, preguinho colocado lá, estica aquela ponta lá, de lá, trava ela lá, e essa vai ficar travada aqui. E aí ajusta essa outra linha aqui. Para ficar da altura, é só erguer o prego aqui, ó. Ele vai ficar certinho. Aqui eu coloquei dentro do buraquinho porque não tinha muito espaço. Mas aí, se a linha ficar solta, puxa do outro lado aqui, ó. E deixa esticadinho. Esse aqui na verdade tem que voltar um pouquinho, né? Aí é só seguir a linha aqui na hora de colocar os tijolos. Então é isso aí, pessoal. Nesse vídeo é isso que eu queria falar um pouco, mostrar o andamento aí, algumas coisas a mais que tem, que está sendo executado, que é o caso daquela dispensa. E conforme a obra for avançando, eu vou colocando aqui os detalhes do andamento dela. Então é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado, falou!